Bom, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre equações. E aí eu peguei uma imagem lá do livro, né, e coloquei aqui nesse vídeo, que é essa menina, acho que é Melina o nome dela, se não me engano, e ela fala o seguinte, né? Eu vou ler o que ela falou. Pensei em um número racional. Somei 8 ao número e obtive 31. Em qual número pensei? Se a gente chamar de x o número que a Melina pensou, então a gente pode representar o que ela falou da seguinte maneira, né? X mais 8 igual a 31. Né? Porque ela somou 8 e obteve, como resultado, né, o número 31. Quando a gente escreve sentenças dessa maneira, a gente está criando uma equação. E equações são muito utilizadas para resolver muitos problemas. A gente já até, de certa maneira, já resolveu equações em outros vídeos aqui, mas a gente não sabia por esse nome, né? Porque o que é uma equação? Equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, destaquei essas duas partes, né? Igualdades e uma letra, que são as condições fundamentais para a gente identificar uma equação. Precisa ser uma igualdade e precisa ter pelo menos uma letra. Nos vídeos de regra de 3 que a gente estava resolvendo, eu posso até deixar o link aqui no final, a gente estava resolvendo equações, mas sem saber que eram equações, né? Mas agora a gente sabe. Se tem uma igualdade, tem uma letra, a gente chama de equação, né? E como a equação é uma igualdade, eu coloquei aqui a equação que a gente viu no exemplo ali, né, do começo, x mais 8 igual a 31. Essa primeira parte que está antes do sinal de igual, à esquerda, na nossa maneira de leitura, a gente chama de primeiro membro. E o que está depois a gente chama de segundo membro. Então aqui nesse exemplo, o x mais 8 é o primeiro membro, faz parte do primeiro membro, e o 31 faz parte do segundo. E aí vale observar, essa observação é bem importante, o x mais 8 é uma expressão algébrica. É uma operação que tem uma letra no meio, né? X mais 8 igual a 31, aí é uma equação. Então repare que a diferença da expressão algébrica para equação é ter a igualdade, é ter o sinal de igual e a separação, né, de primeiro membro e segundo membro. Então, voltando, se eu tenho só o x mais 8, isso aqui sozinho é uma expressão. Igual, por exemplo, se tivesse 31, sozinho é um número. Agora, se eu tenho, né, a expressão de um lado, o número do outro, do sinal de igual, né, primeiro membro, segundo membro, tenho igualdade, e aí então eu tenho uma equação. Então é importante essa diferença, né, notar essa diferença. Aqui eu vou pegar mais um exemplo de uma frase na linguagem usual que a gente vai representar por uma equação. Então aqui, o dobro de um número menos 10, desculpa, o dobro de um número menos 10 é igual a 20. Qual é esse número? Então a equação ela fica assim. Só para a gente, né, explicar direitinho, você já percebeu, mas só para a gente explicar, o dobro de um número eu representei aqui com 2x. Menos 10, né, a subtração ali, a diferença, menos 10 é igual a 20. Né, tá ali, então, aí já o segundo membro da equação. Então eu tenho ali, né, o primeiro membro, né, o dobro de um número menos 10 e o segundo membro aqui o 20, né, porque ele está afirmando que essa operação, essa subtração é igual a 20. E aí pergunto qual é esse número, né? Você calcula aí, fica o exercício aí para você calcular. Incógnita. O que é a incógnita de uma equação? São os valores desconhecidos, os valores que a gente quer saber. E esses valores, como a gente já viu, são representados pelas letras, né? Então a gente fala que a incógnita da equação, ou as incógnitas, a equação pode ter mais de uma letra, né? São justamente esses valores que a gente não conhece, né? Que é representado pelas letras. Então só mais uma palavra diferente aí para a gente aprender. E para chegar na parte final do vídeo, solução de uma equação. Quando a gente tem uma incógnita na equação e a gente calcula o valor, né, dessa incógnita, o valor que deixa a igualdade verdadeira, a igualdade correta, a gente chama esse valor de solução ou de raiz da equação. Então, se eu voltar lá no exemplo do início do vídeo,
a equação que a gente tinha, né, o x mais 8 igual a 31, a solução dessa equação, ou a raiz, é x igual a 23. Por quê? Porque 23 é o único valor que, se eu substituir no lugar do x, né, e eu somar com 8, no caso, vai dar o resultado 31. Então, o x igual a 23 é a solução dessa equação que a gente viu no exemplo lá no início do vídeo. Beleza?